Tudo bom? Eu vou falar assim hoje sobre usufruto, incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, cláusula de reversão e proteção patrimonial. Palavrinhas bem difíceis, né? Se você está seguindo algum conteúdo sobre holding familiar, sobre esse planejamento de sucessão familiar, provavelmente você já ouviu falar dessas palavras. E quando eu fui começar, eu pensei, falei, qual a melhor forma de explicar para os nossos seguidores ali sobre essas cláusulas, porque são palavras difíceis. Aí até eu brinquei com a minha esposa e falei para ela assim, tinha que chamar aquela Alice, uma menininha que tem no Instagram com vários vídeos. Como é que fala liquidificador? Liquidificador. Falar para ela, olha, na holding também tem seus palavrões, também tem as palavras aí difíceis para estar falando. E hoje eu quero explicar algumas dessas palavras para vocês. A mais conhecida e que muitos empresários, muitos produtores rurais já conhecem é usufruto. E a usufruto nada mais é do que você poder passar o seu bem, a sua propriedade, para os seus herdeiros ou para quem você direcionar, e você continua com o direito de utilizar essa área. Vamos pegar no exemplo da atividade rural, você vai continuar com o direito de usufruto, né? Vai continuar usufruindo dessa propriedade. Você pode chegar em mim e falar assim, João, isso aí não é nenhuma novidade, isso aí já acontece faz tempo, já tenho, conheço alguém que tem. Porém, o que você normalmente, o que a grande maioria conhece, é uma doação com usufruto. Então você doou o teu imóvel para o seu herdeiro e esse imóvel, depois de doado, ele não tem reversão. Você fez a doação, pagou o ITCMD de doação. Vou pegar o exemplo do Mato Grosso. 8% do ITCMD sobre o valor comercial. Fez essa doação ali e ficou somente com a cláusula de usufruto. Dentro dessa situação, dessa sistemática, passou um tempo e você tem um interesse em fazer uma venda desse imóvel. Não, o imóvel é dele. Você não tem o direito. Você tem o direito de usufruir, mas não tem o direito de fazer uma venda. Pois bem, o usufruto está entendido. Dentro da holding a gente tem algum mecanismo diferente que eu vou falar só no final do vídeo, que é para quem ficar e quem nos acompanhar, que tem como a gente mudar isso. Vou deixar, nem coloquei aqui na tela, esse vai de brinde para você. Vou falar sobre a incomunicabilidade. Pensa na seguinte situação, você faz a doação para o seu filho, dentro de uma estrutura de holding, seu filho infelizmente passa por um processo de divórcio, e esse patrimônio teria que passar, então, para o cônjuge do seu filho? Não. Dentro da holding, através dessa cláusula de incomunicabilidade, esse patrimônio é teu, da tua família, da tua hierarquia ali. O que acaba acontecendo é que enquanto as cotas, esse patrimônio estiverem em formas de cotas dentro dessa estrutura, ela não se comunica com os cônjuges dos seus herdeiros. Então existe essa proteção a mais aí para o patrimônio que é hoje da tua família. Impenhorabilidade. Você já ouviu, conhece alguém que tem uma família que tem uma ovelha negra, um filho desajuizado? Pois bem, geralmente tem um que acaba gastando um pouco mais, querendo curtir a vida e não trabalhar tanto. Essa cláusula te protege, pois esse filho, que meio desajuizado, ele não pode utilizar a parte que seria dele, as cotas dele, ou o patrimônio que está projetado para ele, né, programado para ele, para usar como penhor, para poder colocar em um processo de financiamento, um processo de empréstimo. Não. Existe uma cláusula de impenhorabilidade, onde a gente vai proteger esse patrimônio, deixando vedado a possibilidade dele fazer essa penhora. Inalienabilidade, o próximo palavrão que a gente tem aí para falar. Até o falecimento do doador, essas cláusulas, esses bens, as cotas, não podem ser vendidas. Isso aqui é você quem determina. É você, patriarca, matriarca, na hora de montar a sua estrutura de holding, é você que escolhe. Aliás, todas as cláusulas são vocês que escolhem. E fora essas, tem outras que podem, tem acordo de sócios. Aproveitar para falar, uma situação que nós temos é que o ideal é sempre nós respeitarmos o interesse daquele que está nos contratando, dos patriarcas, né? Essas cláusulas, elas são para trazer mais proteção para vocês e responder o interesse de vocês. Nós temos uma cláusula chamada cláusula de reversão.
e ela ocorre quando o donatário, ou seja, o herdeiro, ele vem a falecimento antes do doador. Não é o ritual da vida, né? Geralmente pais falecem antes dos filhos, mas é interessante que se tenha ela em contrato, porque se, assim, acompanhando aquela cláusula que a gente já conversou sobre a incomunicabilidade, se o patriarca tem interesse de proteger e de manter os seus bens somente para os seus filhos, essa cláusula de reversão, na ausência de um dos filhos, os bens voltam para os pais. Ou seja, para os pais poderem utilizar novamente, redividir, passar para os demais herdeiros, netos, fica a critério deles. Então, a cláusula de reversão, ela te dá essa garantia de você poder voltar com esse patrimônio. Seria uma outra situação que você pode estar utilizando também, e aí dentro do acordo de sócios a gente acaba podendo colocar. Você pode, hoje, eu tenho um patrimônio e esse patrimônio eu quero destinar ao meu filho mais velho. Ok. Passou alguns anos, já tenho a minha holding constituída, reverto essa cláusula, pego esse bem de volta e faço uma nova divisão. Isso fica a teu critério. Tudo isso que a gente está fazendo, todas as cláusulas, a estrutura, enfim, todo o formato de um processo de planejamento sucessório, ele tem o interesse de trazer uma proteção patrimonial, uma proteção contra custos trabalhistas, custos tributários, seria todo planejado para isso, para fazer isso acontecer. Mas de forma alguma, você pode pensar, e eu coloquei aqui, não confunda isso com blindagem patrimonial. Tem pessoas aí vendendo que se você montar uma estrutura de holding, nossa, teu patrimônio está 100% seguro. E não tem nada que vá retirar teu patrimônio e tudo. Não existe blindagem patrimonial. As nossas leis são para serem seguidas de acordo com o interesse de defender, sim, seu patrimônio, defender a sua autoridade sobre aquilo que você possui, mas em descumprimento a essas leis, existem mecanismos que podem vir e pegar o seu patrimônio se você acabar utilizando de alguma situação indevida. E aí, só para concluir, voltando lá naquela cláusula que eu falei do usufruto, existe uma cláusula chamada Golden Share. Essa cláusula, eu já comentei em outro vídeo, ela nada mais é do que você ter uma cota, um direito de definição sobre tudo. Então, depois de ter feito a estrutura da holding, ter feito a transferência patrimonial, a doação das cotas, tudo, te resta uma cota, uma cláusula de ouro, onde você vai poder determinar se aquilo que está no papel vai continuar, vai perpetuar, ou se você tem alguma mudança a fazer. A holding acaba sendo uma estrutura onde você tem o total domínio sobre o que é teu, mesmo já estruturando tudo para deixar para os seus sucessores. Isso era o que eu tinha para hoje. Acredito que o vídeo ficou um pouquinho longo, então você que chegou até aqui provavelmente está interessado no assunto. Acompanhe, siga o nosso canal para ver outros vídeos. Deixe seu comentário, me fala, eu quero saber qual é a tua dúvida, o que está te causando interesse. Vamos conversar um pouquinho sobre isso.